Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma entrevista no programa Rotas do ETA. E hoje a gente está com a convidada Rose Márcia. Rose Márcia, você quer se apresentar rapidinho? Oi, galera. Eu sou a Rose Márcia, mas as pessoas costumam me chamar de Rose. E eu sou ex-participante do ETA, né? Passei um tempo no projeto juntamente com a professora Priscila, que era minha orientadora na graduação e mestrado. E hoje eu estou aqui para colaborar um pouquinho com vocês. Só para te explicar, Rose, a gente vai dividir, por enquanto, a gente está dividindo um canal em dois programas. E aí o programa que está fazendo parte, que essa entrevista está fazendo parte, é o Rotas do ETA, que a gente vai falar e que a gente vai explicar. Na verdade, eu vou entrevistar algumas pessoas que fizeram parte do ETA e que estão fazendo parte, né? Então, a gente escolheu algumas pessoas para poder entrevistar e você foi uma das escolhidas. Aí, aí eu vou começar a entrevista agora com você. A primeira pergunta é para eu saber qual foi o período que você ficou no grupo de pesquisa. Então, eu fiquei no grupo, acho que entre o final de 2020 até agora, em 2023, que foi quando eu me formei no mestrado, né? Eu comecei no grupo quando eu entrei no mestrado, mais ou menos, que era uma das exigências do projeto. Então, a professora Priscila me convidou e desde então eu tive a honra de participar. Ficou durante 2 anos, então, né? É, Sim. Por que você se interessou em participar do grupo? pegando já o gancho da última resposta, né? Era uma das exigências do projeto, né, do mestrado. Eu deveria participar de algum projeto de pesquisa. Então, a professora Priscila, ela estava começando com o ETA, né? Ela estava formulando, ela estava convidando as pessoas e ela me apresentou a proposta para participar. Então, foi ótimo para mim, né? Que além de cumprir a exigência do projeto, né? Do curso de mestrado, eu também podia participar de um grupo de pesquisa, né? Ter contato com pessoas da graduação, né? Ter contato com pessoas que estavam mais à frente, um pouquinho chegando no início, né? Então, foi muito bom poder participar e compartilhar as experiências com a galera. Uhum. Partindo para a terceira pergunta, eu queria falar um pouco sobre o conteúdo que você produziu dentro do ETA, que eu achei muito legal. Eu adoro o transporte aéreo, nossa. E aí eu queria saber o que te levou a escrever sobre isso. Então, quando eu entrei no ETA, eu já tinha em mente o que eu queria fazer, né? Porque, na verdade, eu já tinha falado um pouquinho sobre concessões aeroportuárias, né, na minha graduação. Então, quando eu passei para o mestrado, eu e a professora Priscila, a gente já tinha conversado sobre, né, que eu ia dar uma certa continuidade ao projeto, né, ao assunto concessões aeroportuárias. Então, foi praticamente um fluxo que começou em 2018, lá, quando eu estava já planejando a minha graduação, e que veio até agora um pouco mais. Ficou um pouco mais denso, ficou um pouco mais profundo, né? Agora, na finalização do mestrado, também junto com ela. Então, eu comecei lá atrás, o que começou numa paixão assim pessoal, né? Porque assim como você, eu também gosto muito. Começou numa paixão pessoal, depois veio. A gente fez um trabalho sobre uma disciplina da professora Priscila mesmo, de transporte aéreo. A gente foi fazer uma visita técnica no Galeão e ele estava passando, né, pelas mudanças da concessão. Então a gente fez uma visita técnica lá com uma pessoa super apaixonada que ela acabou me empolgando pra caramba, né, com toda a paixão que ela falava sobre as mudanças, com tudo que ela apresentava sobre como trabalhar lá, como é que as coisas funcionavam, né, os bastidores. Então, isso acabou me deixando mais animada e decidida, né, a fazer a minha dissertação primeiramente sobre. E aí eu segui até o mestrado. Né? Nossa, o que me levou também a participar da monitoria, eu acho que eu nem falei para você, né? Eu sou monitora agora dela, e aí o que me incentivou tanto que a única que eu queria, a única monitoria que eu queria era de transporte, porque eu adoro, nossa senhora, é uma das minhas paixões, aeroportos e tal.
Mas eu adorei, eu tô adorando participar desse grupo de pesquisa também. Nossa, deu tudo certo. Parece que combinou. Sim, e essa disciplina, né, assim, para quem também tem interesse de fazer, pelo menos na época que eu cursei, né, eu cursei ela em 2018, entrei na faculdade em 2016, ela apareceu só em 2018 para mim. Ela é meio, a professora reveza, né, ela dá uma optativa de uma coisa, depois ela dá essa optativa de transporte, ela vai mesclando com outra disciplina que eu não me lembro bem, mas ela era, assim, raridade. Quando ela apareceu, eu falei, eu tenho que fazer essa disciplina. Eu tenho que fazer, eu tenho que conhecer essa professora. Desde lá do início, que eu vi na grade que tinha essa disciplina, eu falei, eu vou fazer, eu tenho que ter contato com essa professora, porque eu quero saber tudo de transporte aéreo. E foi muito legal, né? Porque além do conhecimento, né, da parte teórica, a professora Priscila, ela tem muito da vivência, né? Ela trabalhou muitos anos em aeroportos, então é muito legal a gente poder ter esse contato, né, com a teoria e com o mundo prático de fato, né? Ela apresenta vários exemplos, ela traz vários exemplos de vivência mesmo de aeroporto, de acordo com a experiência que ela teve. Então, achei muito legal. Se eu pudesse, também teria sido monitora. Eu também fiz essa matéria período passado. E foi despretensiosa. Eu botei ela na grade e depois eu entrei pra monitoria. Eu falei, gente, combinou tudo. Foi o destino. Olha, Foi o destino. Agora eu vou partir para a próxima pergunta, que é mais sobre o conteúdo mesmo que você produziu. Queria perguntar quais são os benefícios que as concessões aeroportuárias, que isso foi sobre o que você escreveu, têm na experiência dos passageiros dentro dos aeroportos. Então, vale começar assim com uma frase, né, que a gente vê muito. Inclusive tem um autor que ele é bem famoso nessa área, que é o Palhares. Vocês podem ter acesso ao livro dele que eu tenho, que é de 2002. Ele reforça que os aeroportos são o portão de entrada, né? Eles são um cartão de visita de um determinado destino, né? Geralmente, os turistas, eles chegam pelo aeroporto, então acaba sendo a primeira impressão que ele tem do nosso país, da nossa cidade, né? Aqui no caso, trazendo para o Rio de Janeiro, um turista internacional que a gente mais recebe, né? Os europeus, os americanos, eles vão chegar naturalmente pelo aeroporto Galeão ou pelo Santos Dumont, mas a maioria Galeão, né? Porque é o aeroporto internacional. Então, é a primeira impressão que eles têm de um lugar, né? É a cara do destino, né? Então, a primeira impressão tem que ser boa, né? Então, o aeroporto, ele precisa passar essa boa impressão, ele precisa prestar um bom serviço para que a pessoa tenha, consequentemente, já ali aquele primeiro baque, né? Aquela primeira impressão boa e o restante da sua viagem também seja positivo. Porque se a pessoa tem uma má experiência no aeroporto, ela já começa a viagem de cara feia. Vamos combinar, né? Ela tem uma experiência ruim no aeroporto, ela já É está verdade. chateadíssima para o resto da viagem, né? Então, isso compromete. Então, eu fui percebendo durante o meu trabalho, inclusive na minha graduação ainda, fazendo o TCC, que eu fiz, né, um comparativo na minha parte de pesquisa. Eu falei sobre a concessão do Galeão especificamente, e eu fiz na parte da minha pesquisa uma comparação entre o período antes da concessão e o período pós-concessão. Então, eu dei alguns indicadores para os meus entrevistados para eles avaliarem como é que foi, como é que estavam esses indicadores antes da concessão e depois. E eu pude perceber que em todos os indicadores as avaliações foram positivas depois da concessão. Então, a concessão veio e ela trouxe melhorias para o serviço prestado no aeroporto. Então, nessa parte, a gente pode ver, né, que, de fato, tudo que veio com as concessões, né, pelo menos as propostas de melhoria, fizeram efeito, né? Um dos objetivos das concessões aeroportuárias, de acordo com o governo brasileiro, era melhorar o serviço prestado, né, para os clientes, fazer com que os clientes ficassem satisfeitos. Então, de acordo com a minha pesquisa, né, nesse comparativo que eu fiz, eu pude perceber que foi ok, que a galera avaliou muito bem o pós-concessão, né? A melhoria nos banheiros, a melhoria na internet,
né, a melhoria da infraestrutura física, né? Então, aí eu pude ver que, de fato, né, as concessões aeroportuárias trouxeram muitos benefícios para os passageiros. Tiveram algumas coisas que foram avaliadas negativamente, mas eu pude perceber, inclusive, que essas coisas muitas vezes nem faziam parte das atribuições da concessionária, né? Por exemplo, o acesso ainda é péssimo pela linha vermelha, mas vamos combinar, não é a concessionária que tem que fazer isso, né? Isso é atribuição do governo. As taxas dos taxistas são muito altas, mas aí também não é a concessionária, né? É um problema muito maior que não passa pela mão da concessionária, né? Então, eu pude ver isso, que as concessões, de maneira geral, depois também estudando o caso do Floripa Airport, agora na dissertação, as avaliações dos passageiros são muito positivas em relação aos serviços que as concessionárias estão prestando no Brasil. Então, essa é a influência delas, por enquanto, no nível de serviço que tem sido prestado aqui no Brasil. Uhum. Nossa, eu adorei as suas postagens lá. Eu vi que tem muita publicação no seu nome. E aí eu queria perguntar uma última coisa só para encerrar. Eu queria perguntar de que forma você acha que essa experiência de atuar no ETA agregou na sua formação e na sua vida profissional, pessoal? Raíssa, assim, é uma coisa que eu indico para qualquer aluno, né? Porque o grupo de pesquisa, ele enriquece muito a nossa formação, né? Porque a gente tem essa possibilidade, como eu te falei no início, da gente poder interagir com outros alunos, né? A gente tem a possibilidade de crescer, né, criticamente, né? Porque o grupo ele estimula muito o seu pensamento crítico, né? E muito o compartilhar de conhecimentos. Porque, por exemplo, uma coisa muito legal que a professora sempre trouxe no grupo era a oportunidade de cada um apresentar um texto. Então, a gente lia o texto sozinho, né? E depois a gente ia para uma discussão. A gente apresentava esse texto de acordo com o que a gente entendeu, e depois a gente fazia uma discussão com os outros alunos. Então, às vezes, coisas que eu tinha entendido no texto, o outro não tinha entendido. Mas, em contrapartida, o outro tinha entendido uma coisa que eu não tinha entendido. Então, um ia ajudando o outro a compreender, né? Fora que sempre vinha uma questão assim intrigante, né? Que a gente às vezes não tinha percebido. Então, um ia trazendo uma questão, outro ia trazendo uma questão. A professora sempre ali mediando, né? Para poder nos ajudar a compreender melhor o que o autor estava querendo dizer. Então, isso enriquece muito a nossa formação, porque às vezes na sala de aula a gente não tem muito essa oportunidade, né? Mas o professor ali, com conteúdo, ele traz conteúdo, se a gente tiver dúvida, a gente vai e fala, mas não é tão aberto como um grupo de pesquisa, né? Então, eu acho que essa oportunidade da gente poder compartilhar o conhecimento com outros alunos às vezes, igual eu falei o meu exemplo, né? Eu estava no mestrado, compartilhando conhecimento com a galera da graduação, que estava chegando agora, que estava mais atualizada do que eu em relação a outros assuntos. Às vezes eu conhecia mais um assunto e eles menos, então agregou muito na minha formação, né? Até às vezes, quando eu queria escrever algo, eu lembrava, caraca, essa discussão aconteceu lá no grupo de pesquisa. Às vezes, a gente usa lá, né? Ai, gente, agora eu vou ter que procurar uma fonte para isso, porque eu sei que foi falado no grupo de pesquisa, mas não vou botar aqui, tá? O aluno do grupo de pesquisa. Vamos ler, vamos procurar. Então, acabava me estimulando a estudar mais, né? Isso resultado das discussões que aconteciam no grupo. Então, isso me ajudou muito, fora a parte da gente fazer sempre o ensaio, né, da nossa apresentação da dissertação, porque a gente acabava apresentando textos. Para quem é tímido é ótimo, né? Porque a gente está ali num grupinho mais fechado, são alunos assim como a gente. Então a gente apresentava e ia perdendo um pouquinho a timidez, ia aprendendo a apresentar com calma, a falar com calma, a fazer uma apresentação clara no PowerPoint, né? Que a gente tinha essa liberdade também de trazer a apresentação da gente do texto, né, em PowerPoint. Então a gente já ia treinando essa questão da gente estar fazendo uma apresentação, de repente, para o nosso TCC, no meu caso, para a dissertação. Então eu acho que foi muito bom para mim. Me ajudou muito, que ainda mais que eu sou uma pessoa mais tímida, né?
Então, me ajudou muito nessa questão do ensaio para a apresentação e o fato da gente estar sempre compartilhando conhecimento. Então, acho que traz um crescimento pessoal grande e também na área acadêmica, né? Que a gente vai sempre treinando e vai sempre um ajudando o outro a aprender mais, a aguçar a curiosidade por procurar mais, né? Por querer aprender mais. Então, acho muito positivo a gente sempre que estiver na graduação procurar um grupinho de pesquisa para a gente se envolver e se integrar mais. Até para estar mais próximo do professor também, né? Que às vezes Sim. ali na sala de aula ele fica um pouco distante da gente, né? Então, no grupo de pesquisa a gente fica mais próximo, a gente tem a oportunidade de conversar mais, de tirar mais dúvidas, né? De ter ideias para novas pesquisas. Então, foi muito positivo para mim. É exatamente isso que você falou de troca de conhecimento. Eu também tenho muito isso com a equipe que está agora, né? Porque as meninas, elas têm domínio em uma coisa que eu não tenho e acaba que a gente troca informação. Essa proximidade com o professor também é muito legal. E aí, eu acho que a gente chegou no fim da nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Rose. Rose, né? Pode chamar de Rose. Mas queria agradecer a sua presença aqui. Eu vou colocar todos os links das publicações dela do blog aqui embaixo, da descrição do vídeo. E você quer que eu divulgue algum currículo seu? Alguma coisa assim aqui? Então, eu acho que você pode fazer isso, né? Colocar só os links da publicação, né? Das minhas publicações aí, para o pessoal poder entender um pouco melhor, né? O que eu já venho discutindo. Eu acho que a minha dissertação ainda não foi publicada, mas certamente a professora tem o meu TCC, vocês devem ter, né? O meu TCC, que é um pouco mais profundo, e os artigos que eu fiz durante o mestrado, que são pequenas partes do que mais na frente se tornou minha dissertação. Então, o que eu não consegui falar aqui, o que eu não consegui contemplar, vocês vão conseguir dar uma lidinha lá, entender um pouco melhor do que tem sido esse processo tão legal, assim, pelo menos para mim, das concessões aeroportuárias aqui no Brasil. Dá para ver que você adora falar sobre o assunto, né? Eu adoro, eu fico muito empolgada. E isso é uma coisa importante, né? Quando a gente quer falar, escolhe um tema para nossa pesquisa, para a gente fazer TCC ou para a gente fazer dissertação, mais tarde a tese, qualquer coisa, é importante que a gente escolha falar de uma coisa que deixe o nosso coração feliz, né? Porque o trabalho já é tão árduo, a gente tem que ler, a gente tem que escrever, reescrever, né? A gente escreve, a professora apaga, faz de novo, apaga, faz de novo. Então, é importante que a gente goste, né? Sim. Que seja uma coisa que faça o nosso coração bater mais forte. E assim é a aviação para mim. Eu amo, então foi muito bom esse processo aí de escrever e falar sobre. Eu adorei ouvir você falar sobre, mesmo que brevemente, né? Porque você tem muita publicação lá, mas eu adorei, tá? Muito obrigada. Obrigada a você, Raíssa, pelo convite. Eu espero que a gente possa crescer, né? Um ajudando sempre o outro a evoluir e que a gente possa, assim, né? Sempre ter esses momentinhos felizes, mesmo que na obrigação, né? Ter esse prazer de falar daquilo que a gente gosta, do que faz a gente feliz, com seriedade, obviamente, né? Com respeitando aí a ciência, toda a metodologia que é necessária, né? Mais importante, que seja uma coisa que faça a gente feliz. Né? Com certeza, está certa. Muito obrigada, Rose. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo, que está acompanhando o canal. Eu vou deixar os links, como eu já falei, né, das publicações delas aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Raíssa. Tchau, tchau, gente. Tchau.